para esclarecer à população de Canindé os fatos que estão ocorrendo no dia de hoje, certo? Mas antes de adentrar os fatos propriamente ditos, eu considero importante fazer um pequeno histórico do que é esse problema, porque se fala muito em afastamento, cassação, processo, mas é preciso que a gente faça uma retrospectiva de toda a história que deu ensejo a esse problema, tá? Então, essa ação que foi julgada hoje, ela trata da contribuição de iluminação pública, certo? Que é uma espécie de imposto que foi criado para custear no município de Canindé a iluminação pública das praças, logradouros e parques públicos. A criação dessa contribuição, ela não foi obra do governo Celso. Ela já vem há muito tempo criada, acho que, salvo engano, desde o ano de 2002, tá? Desde a sua criação, que o município vem custeando despesas que podem ser consideradas análogas a despesas com iluminação pública. Por exemplo, a conta de energia do prédio da prefeitura, do Paço Municipal, era custeada com esse recurso. A conta de energia da escola, as escolas municipais eram custeadas também com isso. Das secretarias, dos postos de saúde, ou seja, as contas de energia dos prédios públicos ou que o município estivesse na sua posse, ou seja, muitas vezes o prédio não era público, mas era alugado e estava desempenhando uma função pública, ou para um posto de saúde, ou para uma creche, enfim. Essa despesa de energia também era paga com esse recurso. Desde antes dessa administração, que houve algumas denúncias no Ministério Público desse uso supostamente indevido para pagamento dessas contas de energia. E o Ministério Público procedeu na apuração, nos ouviu, solicitou documentos, o município entregou, participou, ponderou, ofereceu arrazoados. E a representante, a promotora, na época, a doutora Lucia Antonelli, ela entendeu que era caso de improbidade administrativa e ajuizou a competente ação, tá? Essa ação, ela foi distribuída para a segunda vara da comarca de Canindé, de titularidade do Dr. Paulo Sérgio dos Reis. O município não é parte nessa ação. Essa ação é direcionada ao prefeito, pessoalmente, pessoa física, ao Vicente Gomes, que é o secretário de Finanças, e ao Antônio Daniel, que é o tesoureiro do município, tá? Paralelo a isso, por iniciativa de alguns vereadores, houve a instalação de uma CPI. E essa CPI, ela também produziu prova, também guarneceu documentos, ouviu pessoas e etc. Tudo, volto a dizer, todos os atos que foram demandados do município e das autoridades foram devidamente respondidos, foram entregues também à Câmara Municipal por meio dos vereadores que integravam a comissão. Porque essa prática de pagar a conta de energia dos prédios públicos com recurso da CIP, ela não foi criada no nosso governo. Agora, o nosso governo moralizou a questão da integração dos recursos oriundos de impostos e transferências. E por isso houve uma maior facilidade de se identificar que com os recursos da CIP estava sendo usado para pagar energia elétrica. Porque nos governos passados, eles faziam a seguinte manobra: a Coelce, quando ia retornar esse recurso para o município, na contabilidade eles transformavam o ISS, que é um imposto desvinculado. Então, ninguém poderia provar que da conta da CIP estava sendo paga energia porque não tinha movimentação. A conta que era destinada à CIP era a conta do ISS, que é desvinculado. Como na nossa gestão houve a orientação de dar tratamento correto à destinação dos recursos, houve essa identificação tanto por parte do Ministério Público como da CPI. Proposto o processo,
ajuizada a ação de improbidade, o prefeito foi citado juntamente com o Vicente e com o Francisco Daniel. E ofereceram defesa preliminar e ofereceram contestação. Certo? E eles, nas suas razões, eles alegam que o uso não foi desviado porque atendeu também a uma função pública, certo? O que pode ter havido foi uma, digamos assim, uma incongruência na destinação final do recurso, que não poderia ter sido usado, mas como a despesa que foi paga foi uma despesa pública, então o município inclusive propôs uma compensação de fundos, tá? Por exemplo, se era o fundo geral que era para pagar as contas de energia, então o fundo geral deveria compensar o fundo da CIPA. Porque entendam, essas contas que foram pagas não é a conta de energia da casa do Celso, nem do Vicente, nem do Daniel. Essas contas são públicas, elas devem ser custeadas com recurso público, tá? Mas o nobre magistrado, ele achou por bem que a defesa não produziu uma tese que no entendimento dele seja correta, e hoje ele sentenciou. Ele condenou o Celso, o Vicente e o Francisco Daniel, uma ação de improbidade, aplicando logicamente as penas que são previstas na lei, na própria lei de improbidade, que é a perda da função pública, perda dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade de bens, enfim. E essa sentença, ela data de ontem, do dia 27 de maio de 2015. Somente hoje, às 8 horas, o Vicente foi a primeira pessoa a ser notificada dessa decisão. Ocorre que está havendo uma espécie de desvirtuamento das informações, dizendo que essa decisão afasta o prefeito a partir de hoje e que hoje a prefeitura estaria apta a ser empossada pelo vice-prefeito ou coisa que o valha. E essa informação não coincide com a realidade, porque a sentença existe e dela cabe recurso de apelação com efeito suspensivo. Então, a pessoa, depois que é citada, inclusive o prefeito ainda não foi porque está em Brasília, depois que há a citação, abre-se um prazo de 15 dias para oferecer o recurso de apelação, que tem efeito suspensivo. Então, uma vez apresentado esse recurso de apelação, esse processo vai ser remetido para a instância superior, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e até que o Tribunal de Justiça convalide ou reforme a decisão, o prefeito continua no pleno exercício do cargo. Então, o objetivo dessa entrevista é dizer ao povo de Canindé que não há alteração quanto ao Poder Executivo. O prefeito Celso Crisóstomo continua sendo prefeito. A estabilidade do município hoje, nesse momento, é a coisa mais importante, e hoje ele tem a consciência tranquila de que não desviou esses recursos, de que não deu prejuízo ao município de Canindé. Então, por isso, por essa consciência, ele vai apresentar o recurso de apelação no tempo hábil e deixará o julgamento a cargo do Tribunal de Justiça. O processo, e até uma observação que eu faço aqui, esse processo de ação de improbidade, ele teve uma tramitação recorde, inclusive digna de nota, certo? Porque o Poder Judiciário do município de Canindé deu uma atenção tão grande a esse processo que ele foi julgado assim num prazo recorde. Eu queria dizer que há uma atenção muito forte quando as ações são contra o município ou a pessoa do prefeito, em detrimento de outras ações que são também importantes. Doutor, na decisão há alguma recomendação para a Câmara dos Vereadores diante do processo que o senhor tomou conhecimento? Não existe nenhuma recomendação para a Câmara. A Câmara, ela pode iniciar um processo de cassação, mas é preciso que haja o processo, é preciso que haja o pedido, é preciso que haja a observância do rito processual desse tipo de cassação, certo? Não é só você ter uma sentença dessa e dizer, pronto, amanhã a Câmara... Não funciona dessa forma, tá? A cassação da Câmara, ela é regida por um decreto-lei e ela lá diz quais são os motivos e qual é o procedimento.
A Câmara é um poder independente, os vereadores, cada um são independentes e são fiscais do Poder Executivo e eles vão agir da forma que lhes aprouver. Entendo que não, porque para que haja uma decisão da Câmara é preciso, ela não pode prescindir do rito. É preciso que qualquer cidadão ou vereador peça primeiro, tá? Esse pedido é apresentado ao plenário, o plenário vota recebendo o pedido, aí abre espaço para a defesa do prefeito, enfim, existe um rito. Não existe cassação de prefeito de forma automática. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu estou falando aqui, como procurador, visando mais a tranquilidade social no âmbito do município. Na verdade, eu não sou o advogado do Celso nesse processo, porque como é um processo direcionado à pessoa dele, eu não posso advogar porque eu sou procurador do município, tá? Então, eu confesso que até desconheço quais foram as razões de defesa que ele usou na peça de contestação dele, porque não fui eu que fiz, tá? Mas ele, certamente, o advogado dele, ou a advogada, saberá articular a defesa que for conveniente.